Muito boa tarde. A palestra de hoje é um tema muito interessante e que nós podemos desenvolver de variadíssimas formas. Faz a tua parte. E fazemos a nossa parte como? Vamos iniciar este pequenino trabalho com a leitura de um excerto do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, buscai e achareis. Ponto número 2. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por consequência, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, porque o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na busca do alimento, dos meios de se preservar do mau tempo e de se defender contra os seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que ao animal o desejo incessante do melhor. E é esse desejo do melhor que o impele para a procura dos meios de melhorar a sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Por suas pesquisas, sua inteligência cresce e o seu moral se depura. Às necessidades do corpo sucedem as necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria para a civilização. Entretanto, o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida é bem pouca coisa, imperceptível, mesmo em um grande número deles. Como, então, a humanidade poderia progredir sem a preexistência e sem a reexistência da alma? Se as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar. Com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender, não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado atualmente do que nos primeiros tempos do mundo, pois que, a cada nascimento, todo o trabalho intelectual teria que recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado e adquirindo a cada existência alguma coisa a mais, passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus tivesse eximido o homem do trabalho físico, seus membros ficariam atrofiados. Se o tivesse eximido do trabalho da inteligência, seu espírito ficaria na infância, no estado de instinto animal. Eis porque Deus fez do trabalho uma necessidade para o homem e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa forma serás o filho das tuas obras, delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. É obedecendo a esse princípio que os espíritos não livram o homem do trabalho de pesquisar, trazendo-lhe descobertas e invenções inteiramente feitas e prontas para serem produzidas de maneira que ele só tivesse que pegar o que lhe pusessem nas mãos,
sem ter a necessidade de se abaixar para apanhá-las e nem mesmo a de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer e o mais ignorante transformar-se em sábio, e tanto um como o outro atribuiriam a si mesmos o mérito do que não fizeram. Não. Os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o objetivo que deve alcançar e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhe: anda e tu atingirás, encontrarás pedras sob os teus passos. Olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Sob o ponto de vista moral, estas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve iluminar o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal, e a recebereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar. E, como o anjo de Tobias, eles vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e eles jamais vos serão recusados. Batei à nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, com fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso sereis abandonados às vossas próprias forças, e mesmo as quedas que sofrerdes serão a punição do vosso próprio orgulho. Esse é o sentido das palavras do Cristo: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Então, nesta pequena leitura que fizemos do Evangelho, os Espíritos nos dizem que o nosso Criador fez o homem, dotou o homem de inteligência. Dotou o homem de inteligência para ele poder progredir. E é nessa lei da progressão que nós devemos estar sempre atentos. Deus diz: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa forma serás o filho das tuas próprias obras. Vejam, nós somos os filhos das nossas próprias obras. Nós recebemos daquilo que fazemos, consoante a nossa atitude. E depois os Espíritos nos dizem ainda: não, os Espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o objetivo que deve alcançar e o caminho a que ele conduz. Encontrarás pedras sobre os teus passos. Olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. É isto que nós vimos fazer a esta casa. Nós vimos buscar o conhecimento, a força, a ajuda para que nós possamos desviar as pedras do nosso caminho. Porque esse é fazer a nossa parte. Nós, quando chegamos a esta casa, nem todos
Mas a maior parte de nós, e eu incluo-me, vimos pela dor. Não vimos pelo amor ainda. Vimos pela angústia, pelos nossos problemas que nos fazem chegar a esta casa. E o que é que nós vimos aqui fazer? Pedir ajuda. E é isso que esta casa faz. Ajuda-nos. Mas ajuda-nos de que forma? Ajuda-nos a dar o conhecimento, a dar-nos as ferramentas para que nós possamos depois fazer a nossa parte, que é o nosso trabalho, é o nosso progresso. Nós vimos aqui, é como ir ao médico. Nós vamos ao médico e o médico diz-nos, olhem, tem que fazer aquele regime alimentar, não pode carregar pesos, não pode fazer isto, não pode fazer aquilo. E nós saímos do consultório médico, ouvimos tudo aquilo que o médico nos disse. Mas depois o que é que nós fazemos? Não seguimos os conselhos. Aí nós não estamos a fazer a nossa parte. Nós fomos a uma pessoa que tem conhecimentos numa determinada área para nos ajudar. E nós depois não seguimos os conselhos, não fizemos a nossa parte. Sofremos as consequências dos nossos atos. E quando nós estamos aqui, eles cuidam de nós. É maravilhoso. Eles ajudam-nos, eles limpam as nossas más energias, eles fortalecem-nos e ensinam-nos daquilo que nós devemos ser, daquilo que nós devemos fazer. Só que depois nós sentimos-nos assim muito bem, temos umas forçazinhas, o problema passou e nós caímos nos mesmos erros. Naqueles erros que se calhar, como consequência, chegamos a esta casa. Nós temos que vigiar o nosso pensamento. Nós temos que vigiar as nossas atitudes, porque eles amorosamente nos ensinam. Faz o bem, pratica o bem, ama o próximo como a ti mesmo, faz caridade. E nós hoje que estamos aqui sabemos já o que é certo e o que é errado. Mas muitas das vezes, no corre-corre da vida, na influência de outros, que às vezes se aproximam de nós porque nós baixamos as nossas vibrações, porque nós baixamos a nossa guarda de proteção. E então somos influenciados. E às vezes até fazemos coisas que sabemos que não estão corretas, mas fazemos de uma forma inconsciente. Mas é importante que nós tenhamos consciência de tudo aquilo que é a nossa vida, de tudo aquilo que nós fazemos e dizemos. Porque aí nós percebemos se estamos no caminho certo ou não. Quando nós temos espíritos que nos estão a obsidiar, pode ser por várias razões. Dívidas do passado, por espíritos que se aproximam de nós pela nossa conduta hoje. E a melhor forma que nós temos de afastar esses e preventivamente que outros não venham para junto de nós para nos obsidiar, é de facto o nosso melhoramento. É de facto nós mostrarmos a esses nossos irmãos que ainda se compadecem com o mal, que estamos diferentes, que já não somos aquelas pessoas que fomos no passado, que já não somos aqueles que praticamos o mal. E, além da ajuda dos espíritos, dos trabalhos desta casa, nós próprios conseguimos que esses espíritos não se sintam bem connosco, porque nós já não somos, já não estamos no patamar que eles querem. Já evoluímos um bocadinho. E então,
Esta é fazer a nossa parte. É pedir a ajuda e seguir os conselhos. Seguir os conselhos de Jesus. Seguir o exemplo. Não é fácil. No Evangelho dizia: apanha as pedras, nós damos-te a força. Porque as pedras estão. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. E as dificuldades são muitas no caminho, para todos nós. Para todos, sem exceção. Há que perceber o que está menos bem em nós para ajudar a ter a força para carregar essas pedras e com elas construir algo bonito e de útil. Agradeço a vossa atenção por este pequeno momento